Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 34. Eu vou adiantar aqui, porque já foi feita a leitura oficial, e o versículo 4 que diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero falar, irmãos, hoje, em poucas palavras, a respeito do medo. Se eu perguntar aqui, os irmãos, quem tem medo? Todos nós levantaremos as nossas mãos e confirmaremos que nós temos medo. Porque o medo, ele é um sentimento como o choro, como a tristeza. O medo, ele é inerente à nossa natureza. E se nós disséssemos que não temos medo, nós com certeza teríamos algum problema na mente. Porque o medo, ele é um sentimento, e esse medo, que é também um sentimento, ele subsiste em nossas vidas de forma positiva. Se eu dissesse, ou se alguém diz assim, eu não tenho medo de nada, essa pessoa com certeza ela não está em si, ela está fora de si. O medo, ele é tão importante em nossas vidas que ele fala para nós que se nós fizermos alguma coisa que fuja da capacidade da nossa estrutura, nós poderemos morrer. Por exemplo, está aqui essa igreja, está ali o alpendre. E você imaginou um adolescente de 13, 15 anos, magrinho, ele pula isso aí tranquilo. Agora você já imaginou uma pessoa de 40 anos ou mais, pesando 80 quilos, e se ele inventar de pular desse alpendre, o que é que vai acontecer? Ele pode quebrar a perna e pode até morrer. Agora você já imaginou, seria muito mais fácil um adolescente de 13, 14 anos, magrinho, pular de um prédio ou de 3 andares, 4 andares e escapar, do que uma pessoa com 80 anos pular e escapar. Porque se ele inventar de pular, quando ele pesando 80 quilos, quando ele chegar embaixo, ele já está pesando mais de 120 quilos, o dobro, 160 quilos a mais. Será que ele tem capacidade de sustentar o impacto? Será que ele tem estrutura? Então o medo diz assim, você não pode pular. Você já tem uma idade avançada, você pesa 80 quilos, você vai chegar lá embaixo com mais de 200 quilos, você pode morrer. O medo diz assim, ali tem um quadro de energia. Se você colocar o dedo, você pode morrer. O quê? Eletrocutado. Não ponha o dedo. Então o medo ele é normal, é inerente às nossas vidas. Então o medo ele faz parte. Só que existem, irmãos, um tipo de medo, ou o medo ele pode se tornar negativo em nossas vidas quando ele sobrevém em um momento que nós estamos inseguros, nós estamos insensíveis ou sensíveis, aos problemas ou alguma coisa. Então, esse tipo de medo, o medo, ele pode tomar conta da nossa mente, da nossa alma, do nosso sentimento, e assim a gente pode se tornar uma presa fácil do diabo.
O medo, ele se manifesta quando estamos inseguros, quando não temos certeza de algo e quando estamos sensíveis, debilitados, frágeis. E quando o medo, se a gente não controlar o medo, a gente pode entrar em uma decadência emocional e daí a gente vai ter outros tipos de problemas na nossa mente, na nossa alma, e aí nós não estamos mais vivendo como deveríamos viver. Estamos vivendo assombrados, estamos vivendo inseguros, estamos vivendo com medo, sabe? Com pavor de alguma coisa, como se nós saíssemos de nossas casas e algo fosse acontecer conosco. Ficamos com medo de ir à esquina, ficamos com medo de comprar e ir ao mercado, ficamos com medo de tudo, ficamos apavorados. E aí é onde nós precisamos ter muito cuidado com medo, para não deixarmos o medo controlar a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma, o nosso sentimento. O medo, ele é normal, mas quando o medo domina a nossa alma, o nosso sentimento, ele se torna uma arma do diabo. Esse medo que é inerente a nós passa a ser uma arma do diabo contra nós. E é aí aonde precisamos ter muito cuidado. Quando estamos inseguros, na verdade, o medo, ele se manifesta. E o medo diz assim: você não tem certeza de algo, você não tem certeza se vai dar certo. E ali a gente fica com medo, fica com o pé atrás. É normal, não é verdade? A gente ter medo de fazer alguma coisa que a gente não tem certeza. A gente se sente mais tranquilo, né? A gente se sente mais seguro quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem certeza que vai dar certo. É bem verdade que nem tudo que a gente vai fazer, a gente tem certeza se vai dar certo, né? Às vezes a gente dá um tiro no escuro para ver se a gente acerta ali a caça, né? A gente vai ver se dá certo, mas o que a gente devemos ter cuidado, irmãos, não é desse tipo de medo ou desse tipo de sentimento, mas quando nós estamos sensíveis, é aí onde nós precisamos ter medo do medo. É verdade, ter medo do medo, do medo nos controlar. Precisamos ter medo dele, cuidado dele, porque é aí que o diabo ele se aproveita, porque o diabo ele se aproveita nas fraquezas do ser humano. Eu já preguei aqui várias vezes, o diabo ele jamais vai investir na vida de uma pessoa de forma aleatória, não. Ele investe estudando a pessoa, vendo as suas fraquezas, aonde é que ela está fraquinha, aonde é que ele está sensível, aonde é que ele está debilitado, o que é que está afetando a vida dele, o que é que está afetando a vida dela. Aí o diabo ele vai exatamente aí, aonde nós estamos sensíveis, e ele ataca com todas as suas forças, e ele não hesita em atacar, ele não hesita em investir contra nós, baseado na nossa fraqueza. A gente precisa ter cuidado para a gente controlar esse tipo de sentimento, para que ele não domine a nossa mente, não domine a nossa vida e não nos escravize, sabe? Nos escravize, nos deixando debilitado cada vez mais, e aí a gente pode entrar até mesmo em uma depressão, em um problema maior. A gente fica inseguro, com medo de tudo, apavorado, desesperados, como se Deus não estivesse nos vendo, como se Deus não estivesse conosco, como se Deus não estivesse vendo
os nossos problemas, a gente precisa controlar, porque se a gente não controlar, não administrar bem esse tipo de emoção, a gente cairemos em uma enrascada maior. Aí é por isso, irmãos, que a Bíblia, ela tem vários versículos, passagens bíblicas referente ao medo, para que a gente possa cada dia mais confiar em Deus, crer em Deus, buscar a Deus, porque às vezes a gente só vence o medo através da fé, porque não tem como você vencer o medo ou quando você está desesperado e quando o medo já tem tomado conta da sua mente, do seu coração, aí você precisa crer em Deus, porque o medo ele só é manifestado na vida de alguém dentro das circunstâncias, dentro de problemas. O medo, ele não se manifesta assim de forma aleatória, não, fiquei com medo, aí já não, o medo, ele se manifesta exatamente dentro de circunstâncias, dentro de problemas, e é aí que a gente precisa ter cuidado. A Bíblia, ela fala muito de medo em expressões como temor. É claro que algumas passagens da Bíblia, ela vai falar de temor no sentido de respeito a Deus, mas existem muitas passagens, dezenas de passagens bíblicas referente ao medo, nos advertindo para que a gente possa crer em Deus, ter fé em Deus, acreditar em Deus, que a gente possa se deleitar em Deus. A Bíblia diz que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, quando alguém entrega o seu caminho ao Senhor, confia em Deus, tem fé em Deus, crê em Deus, Deus ele trabalha em favor de nós, das nossas vidas, independente das circunstâncias. Veja o que é que diz a Bíblia, e nós lemos na leitura oficial, irmãos. Isaías 41 e versículo 10, por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu te fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele está dizendo que a gente não precisa temer, ficar com medo, se apavorar das circunstâncias, dos problemas. Não, a gente não precisa, irmãos. Se a gente se apavorar e deixar o medo tomar conta das nossas mentes, do nosso coração, o inimigo ele vai cirandar conosco, o inimigo ele vai afora, o inimigo ele vem, sabe, tirar onda da nossa cara. É verdade, a gente precisa enfrentar o medo e colocar o inimigo, o diabo, para correr, porque às vezes, irmãos, tem gente que tem medo de tudo, não é verdade? Tem medo que o relacionamento não vai dar certo, tem medo que um dia, no futuro, o filho venha fazer isso ou aquilo, tem medo de perder o marido, tem medo de perder a esposa, tem medo de morrer, tem pavor de doença. As pessoas já ficam premeditando antes de acontecer. Escuta que alguém está doente, já fica em desespero. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? A doença está aí, eu vou pegar, eu tenho medo de pegar, eu tenho medo, o que é que eu vou fazer na minha vida? Se você ficar assim desse jeito, você vai adoecer, não dessa doença, ou talvez dessa doença, mas de outras doenças, você vai adoecer, e é aí aonde o inimigo, ele se aproveita, irmãos. Precisamos crer em Deus, acreditar em Deus, vivendo o seu dia, crendo, hoje cremos, amanhã cremos, depois da manhã cremos que no homem não, cremos em Deus, acreditamos em Deus, irmão. Deus é a nossa força, amém?
Deus é a nossa força. Olha o que aqui diz no Salmo 56 e verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, o medo é normal. O que a gente precisa é administrar o medo. A gente não pode deixar o medo controlar a nossa mente, controlar a nossa vida. Colocar o medo como se o medo ele fosse maior do que o nosso Deus, ou até mesmo maior do que o problema. Às vezes o problema é tão pequenininho, irmãos, mas tem gente que faz o problema agigantar. Como? O medo. Através do medo. Às vezes é uma gripe, uma pequena gripe, né? E a pessoa já fica preocupada. Não, eu já peguei o coronavírus, né? Assim? Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Você já imaginou como muita gente ele entra em desespero, se preocupa antecipadamente. O medo faz daquela gripe ou daquela dor de cabeça um monstro, sabe? Um monstro. É como igual uma criança. Tem gente que é velha, tem gente que já passou da idade no bom sentido, mas tem gente que parece uma criança, tem medo de papa-figo. Você já imaginou? Eu mesmo, quando era pequeno, eu tinha medo de papa-figo, porque meus pais diziam: olha, não sai de casa, não fique por aí não, que o papa-figo vai pegar e comer o seu fígado. Eu tinha medo. Quando eu vinha um homem, né, sozinho, eu já criava aquela imagem. Tem gente que é assim, irmão, uma doencinha de nada, mas já cria, sabe, um bicho, um lobisomem, aquela coisa toda, já entra em desespero e já diz: já vou morrer. Não é assim? A gente precisa ter cuidado com o medo, porque o medo, se ele dominar a nossa mente, dominar a nossa alma, nós iremos sofrer antecipadamente. Se a gripe vem, a gente tem que fazer o que com a gripe? Cuidar da gripe, se preocupar com ela. Se o coronavírus vier, a gente tem que tomar as providências. Se vir qualquer tipo de doença, a gente tem que ir ao médico, para o médico passar ali o medicamento, né? E a gente cuidar daquela doença. Se existe um problema, o que a gente deve fazer com o problema? Resolver o problema. A gente tem que procurar uma maneira, um jeitinho para a gente resolver o problema. Não fazer com que o problema ele venha se agigantar, se tornar maior do que nós, ou até mesmo maior do que o nosso Deus. É assim, irmãos, que a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa se colocar maior do que o problema. E se às vezes a gente está fraquinho e de certa forma está debilitado, a gente precisa colocar Deus acima dos problemas, Deus acima de qualquer circunstância que venha contra nós. Amém? Glória a Deus. A gente precisa tanto aprender, irmãos, a lidar com medo, que Jesus ele ensinou isso aos seus discípulos. Sabia disso? Jesus ele ensinou, ele mostrou aos seus discípulos que ele precisava lidar com medo. Eles precisavam aprender a lidar com medo, porque o medo ele é inerente, é bem verdade. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Não. Lembra da passagem quando Jesus ele vai atravessar ali o mar da Galileia, vai com seus discípulos no barco, e Jesus, ele pega, na linguagem de hoje, a gente quando vai cochilar, o que é que a gente faz? Pega um travesseiro, né? Deita na rede, ou na cama, ou em qualquer lugar, e vai tirar aquele cochilo. Foi o que Jesus foi fazer. Jesus foi tirar aquele cochilo na polpa do barco. Ora, Jesus era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho certeza que já tinha dito para Jesus o que é que iria acontecer. E Jesus, né, na sua onisciência, prevendo o que ia acontecer, Jesus disse assim: eu vou colocar os discípulos à prova, eu quero que eles aprendam a lidar com medo. E Jesus foi dormir. O que foi que aconteceu ali? Veio o quê? Uma tempestade. Veio o quê? Um vento furioso. O mar estava dando de encontro àquele barquinho. O que estava acontecendo? As águas do mar da Galileia estavam entrando no barco. Por mais que ele tirasse da água, não vencia. E eles entraram em quê? Em desespero.
Irmãos, como é que alguém pode entrar em desespero perto de alguém poderoso? Eu não entendo isso. Eu não entendo, porque eu, quando não era crente, eu era pequeno, sabe? E eu andava com os amigos, e quando eu andava com um amigo que ele era bom de briga, sabe? Eu andava pertinho dele e eu andava todo, sabe? Ninguém mexia comigo não, sabe? Eu andava todo, quem é doido de mexer comigo? Tem alguém aqui perto de mim que vai me defender aqui, mexer comigo, mexe com ele. E ele dizia, aqui ninguém mexe com o Clóvis, mexeu com o Clóvis, mexe comigo. Aí é que eu, tá entendendo? Veja, se ali, de forma humana, irmãos, aquela coisa, a gente já se sente seguro. Você já imaginou perto de um Deus poderoso? De um Deus grandioso, de um Deus maravilhoso, de um Deus, irmãos, que tudo pode fazer? Você já imaginou? Porque Deus, apenas com uma palavra, olha só, uma palavra Deus pode fazer mudar, Ele pode mudar a história de qualquer um de nós, irmãos, amém? Somente uma palavra Ele pode mudar a nossa história. A gente precisa entender, se Ele não quiser, se Deus quiser que a gente passe pelo problema, a gente precisa entender que a gente vai ter que enfrentar o problema. A gente precisa aprender e saber que a gente vai passar pelo problema, mas a gente não vai passar no problema sozinho. Não, a gente vai passar no meio do problema, né? No problema com Deus poderoso, né? Se Ele quiser acalmar a tempestade, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode acalmar o mar, Ele pode fazer com que aquela tempestade, a luta, né, de cada dia se acalme e vim bonança. Mas se Ele não quiser, irmãos, pode ter certeza que você vai ter que passar pela tempestade, e é preciso você acreditar que Deus está com você no meio da tempestade, amém? Os discípulos estavam lá, o mar, a tempestade veio, a água estava dando de encontro àquele barquinho, a água estava entrando, ele não estava vencendo aquela água, a água do mar, eles não estavam vencendo, e eles ficaram tão apavorados que eles gritaram, mestre, ajuda-nos, porque estamos perecendo, nós vamos morrer. Agora, você já imaginou, irmãos? Jesus estava no barco, na polpa do barco, e a gente sabe que se a gente estivesse no meio de um problema daquele, a gente ia dormir? Não. Quem ia cochilar? Claro que não. Com certeza, Jesus estava colocando os seus discípulos à prova. Os seus discípulos precisavam entender que eles precisavam aprender a lidar com o problema de cada dia. Eles precisavam lidar com aquele problema, com aquela luta, com aquela tempestade. Eles precisavam entender isso. Mais uma vez, Jesus provou que eles ainda não estavam preparados. Foi necessário Jesus fazer o quê? Levantar. O que foi que Jesus disse? Homem de quê? De grande fé. Foi assim? Um homem de pouca fé. Acalmou a tempestade, acalmou o mar e houve uma grande bonança. Eu me lembro, irmão, certo dia, eu estava na maternidade, e eu não me lembro se foi Eliel ou se foi um dos meus filhos, e que minha esposa estava para dar à luz. E eu estava na maternidade, e eu vi uma jovem desesperada lá. Ela estava grávida na maternidade, estava para dar à luz, e ela estava tão desesperada que ela não conseguia ficar quieta em um lugar, parada. Ela ia para lá, ia para cá, e a mãe dizia, você deve ter calma, você não precisa se preocupar, se desesperar tanto assim, é normal. A mãe perguntou, mas qual é o teu maior medo? Que medo é esse que tu tá aí? Medo de quê? Ela disse, eu estou com medo da dor que eu vou sentir para dar à luz. Eu
imaginei assim, olhei para aquela jovem senhora ali, aquela jovem para dar à luz, e fiquei imaginando, né? Qual é a mulher que vai dar à luz e não sente dor? Qual é? Eu acho que é muito difícil encontrar uma mulher que dê à luz sem sentir dor, a não ser se for cesáreo, né? Mas a mulher, ela sente dor para dar à luz. E se eu tivesse, na verdade, uma intimidade com ela, eu com certeza diria para ela: senhora, a senhora não deve se preocupar com o medo que a senhora vai sentir em dar à luz, porque isso é normal. Você vai sentir dor, você não tem para onde correr. Por mais que você queira fazer um milagre, você não vai fazer, você vai sentir dor. O que você deve pensar é no filho que você vai colocar em seus braços. É isso que você deve pensar. A dor, você não vai escapar dela. Então tem coisas na vida da gente, irmãos, que a gente não vai escapar. Sabia disso? A gente vai ter que passar por ela. A gente vai ter que sentir a dor. Você vai ter que sentir a dor. Você vai ter que, sentir ali aquele momento. Até mesmo como o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Serve para que a gente venha ter experiência. A maturidade, a idade nos faz maduro, experiente, irmão. Você imaginou? Você já imaginou? Eu sei que é difícil, é verdade, irmãos. Mas se eu perguntar aqui aos irmãos, quem nunca passou aqui por problemas, eu não estou falando uma dor de cabeça, não, eu não estou me referindo aqui a uma dor na unha, não, eu estou me referindo a problemas. Quem aqui de nós nunca passou um problema, ou dois, ou mais problemas, ao ponto de a gente, eu que sou crente, ajoelhar, ou sentar na mesa, colocar o rosto assim na mesa e chorar, e gritar: meu Deus, porque eu estou passando isso, como isso machuca, como isso dói, não é verdade? A gente passa por isso, irmão, e a gente não tem como escapar, não. O que a gente deve pensar, sabe o que é? É depois da dor sempre vem a bonança, amém? Depois da tempestade vai vir a bonança, depois da tempestade vai vir o sorriso, vai vir a alegria, vai vir as coisas boas. Depois da tempestade, irmãos, vai vir as coisas boas, mas para isso a gente precisa saber e entender que a gente tem que vencer, aprender a lidar com os problemas, com o medo. O medo jamais pode tomar conta da nossa alma. No Salmo 23, versículo 4, verso 4, diz assim, o que é que diz? Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, me ajuda, me protege, está comigo. Eu preciso entender, irmãos, que Deus está comigo, independente das circunstâncias. Deus está comigo. Ele é meu amigo, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus é o meu tudo. Eu não devo ter medo, eu não preciso deixar o medo tomar conta da minha alma, da minha mente, da minha vida. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso entrar em desespero, porque eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que é grande, e eu tenho um Deus que pode fazer do impossível tornar-se possível. É esse Deus que eu sirvo, é o Deus que criou os céus, criou a terra, é o Deus que tudo pode fazer, amém? Eu preciso crer nesse Deus. Eu não, de maneira nenhuma, permitirei que o medo venha tomar conta da minha vida. Amém? Que essa mensagem, irmãos, possa servir para a sua alma, para a sua vida. Saia daqui crendo em Deus. Administre o medo que muitas vezes lhe faz sofrer,
lhe faz adoecer, é verdade. Um medo que lhe faz deixar triste, que toma conta da sua alma. Domine o medo. Você vai controlar o medo. Você vai dizer assim: medo, eu sei que tu existes, eu sei que tu estás em mim. Eu não vou arrancar esse medo de mim porque é inerente. Deus deu o medo a nós, como eu expliquei no início. Mas eu vou administrar o medo. Eu vou controlar o medo. O medo, ele diz quando há perigo e eu não posso ultrapassar. Mas eu não vou permitir que o medo domine a minha alma, domine a minha mente, domine o meu sentimento. Não, eu vou dominar, eu vou controlar, porque eu preciso ser feliz. E a Bíblia diz, Jesus disse que Ele nos daria uma felicidade que o mundo não tem. Amém? O mundo não oferece, o mundo não proporciona isso, mas Ele disse: eis que eu vos dou a paz. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é uma paz diferente, é alegria, irmão, é certeza. Amém? Deus em Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre.